Graça e paz, meus irmãos. Nós estaremos refletindo agora à noite sobre o tema 3 dimensões do chamado cristão. Eu acredito que você deve ter recebido aí uma cópia para acompanhar. E o texto que serve como base é um texto muito conhecido, lá de Romanos, capítulo 12, o verso 1 e 2. E quando eu pensava sobre essa temática, 3 dimensões do chamado cristão, eu fiquei lembrando inclusive do belíssimo culto que nós tivemos de encerramento no último domingo pela manhã. Não sei se você estava aqui, se você acompanhou pela internet, mas nós encerramos a campanha de missões mundiais, inclusive cantando uma música que fala sobre isso, Eu tenho um chamado. E muitas vezes quando a gente pensa e fala sobre chamado, a gente pensa muito naquilo que a gente pode fazer para Deus, ou um chamado para onde eu irei, para onde Deus vai me mandar. Mas é muito importante que a gente entenda que quando falamos sobre chamado cristão, a gente não fala somente sobre um chamado para fazer algo, ou para ir para algum lugar. Mas antes de tudo, e em primeiro lugar, um chamado para ser. Deus nos chama para ser alguém à sua imagem e semelhança, tendo o próprio Cristo como modelo. Eu digo isso porque esse texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, me apresenta, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso, essas 3 dimensões do chamado cristão. E eu vou ler aqui com vocês, vocês podem acompanhar a leitura na versão impressa, e diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa versão aqui é a NVI. E só para os irmãos entenderem um pouquinho do contexto, Paulo escreve essa carta aos Romanos, e se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, eu espero que você já tenha lido todos os capítulos desta carta. Ela é uma carta que fala muito sobre a fé, acima de tudo sobre a justificação pela fé. E ela vai trazer, inclusive, Paulo vai escrever ali no começo, falando sobre toda a depravação que estava acontecendo no mundo naquela época, que não é muito diferente, e eu penso que até pior, algumas coisas que nós vemos hoje à nossa volta. E ele começa a apresentar ali para aqueles que eram os leitores da sua carta, para a igreja que se reunia ali em Roma, de maneira extremamente detalhada e muito bem trabalhada. Paulo, inclusive, ele é muito elogiado na maneira como ele constrói a sua teologia. E ele começa a fazer uma ponte ali entre o Antigo Testamento e o Novo, nesse aspecto da fé, falando sobre Abraão. A gente vai ver isso ali no capítulo 3, capítulo 4. E ele vai desenrolando toda essa explanação doutrinária acerca da justificação pela fé. E no capítulo 12, ele começa a fazer algo muito comum das suas cartas. Depois de algo doutrinário, exortativo, ele começa a trabalhar algumas questões práticas, conselhos práticos para a vida cristã. E esses 2 primeiros versos, eles dizem respeito justamente isso. Alguns conselhos para essa vida cristã. Como aquele povo, como aquela igreja que estava em Roma, deveria viver a sua fé em Cristo. E ele começa esse capítulo rogando algo àqueles irmãos. E é muito interessante que a expressão aqui, rogo-lhes pela misericórdia, talvez na sua versão pode aparecer também suplico, tá? A ideia aqui no seu original é o chamar para perto. E eu fico imaginando, tá? Alguém que chega para aconselhar alguém e coloca ali a mão no ombro: olha, deixa eu te pedir uma coisa. Não sei se isso já aconteceu com você. Alguém chegar perto de você, somente você, e dizer: olha, deixa eu pedir para você fazer algo. Olha, aquilo que você está fazendo não está sendo bom, não é agradável. Deixa eu te sugerir uma outra forma de agir. Ele roga dessa forma, de maneira bem próxima, suplicando para que o comportamento daquela igreja fosse algo coerente com a fé que eles professavam. E mais do que isso, porque ele roga não em nome dele,
mas o texto vai dizer que ele roga pelas misericórdias de Deus. E misericórdia aqui tem a ver com isso, sabe? Com o mais profundo das entranhas, sabe? Com aquilo que são todas as minhas forças, eu te peço para que você possa seguir o conselho que eu vou te dar agora. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui com os leitores dessa carta. Olha, para tudo que vocês estão fazendo e ouve aquilo que eu tenho para falar para vocês. E pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês coloquem isso em prática. E o que são essas coisas que ele tinha para falar? Essas 3 dimensões do chamado para a vida cristã, eu dividi aqui como consagração, separação e transformação. Eu fiz questão, inclusive, de colocar em negrito e sublinhar os textos aí nos 2 versos, para que você possa identificar em que momento eu entendo que essa orientação aparece. E a primeira dimensão do chamado cristão é justamente a dimensão da consagração, de nos consagrarmos a Deus. E Paulo ele fala, olha, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sei que quando a gente fala sobre sacrifício dentro da nossa realidade hoje, a palavra sacrifício tem muito a ver com algo ligado a um esforço, né? Olha, eu vou fazer um sacrifício e vou fazer tal coisa. Mas dentro daquilo que é a realidade da religião judaica, daquilo que era a experiência do povo judeu e do próprio Antigo Testamento, os irmãos sabem que sacrifício era algo bem mais profundo. A gente tinha, na verdade, se você for lá no Pentateuco, principalmente ali no livro de Levítico, você vai ver as orientações de como, por exemplo, o sacrifício precisaria acontecer. A gente tinha 3 tipos de sacrifícios: sacrifício de consagração, o sacrifício de comunhão e o sacrifício de expiação. No sacrifício de consagração, era possível que fosse oferecido um holocausto. E esse holocausto seria o sacrifício de um animal, que poderia ser um bezerro, um carneiro ou até mesmo uma ave, dependendo daquilo que eram as condições financeiras da família. Mas tem detalhes bem específicos de como esse sacrifício ou esse animal precisa ser escolhido. E tem muito a ver com o que Paulo coloca aqui. Além desse animal ser um animal vivo, que seria sacrificado ali no altar, ele precisaria ser um animal sem manchas, sem mácula, tá? Realmente separado para aquela oferta. E por isso aqui a ideia do santo, do separado. Então algo vivo, santo e agradável a Deus, que Deus recebesse aquele sacrifício. E aqui é muito interessante, porque quando nós pensamos em oferta, hoje em dia, a oferta, geralmente, a gente pensa em dinheiro. Aquilo que a gente vai trazer dentro do envelope, ou que você vai poder mandar via Pix da sua casa. Mas Paulo ele vai dizer que aquilo que Deus espera, em primeiro lugar, uma vez que Ele nos chama para segui-lo, e nós atendemos a esse chamado, é que a nossa vida seja ofertada. Que a minha vida, a sua vida, seja oferecida em sacrifício, como aquele sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento. Claro que não no altar sendo imolado, né? A gente não vai precisar tirar o sangue, mas aqui uma oferta das nossas vidas por inteiro ao Senhor. Era profundo para o povo, para as pessoas que liam essa carta, ouvir que o convite era para se oferecerem em sacrifício. Era algo muito mais do que entregar algo para Deus, ou um animal para Deus. Era entregar a própria vida. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, tome o seu corpo, tome todas as tarefas que você tem para fazer no seu dia a dia, tome também o teu trabalho cotidiano onde você está, na loja, na fábrica, na oficina, no escritório, e ofereça tudo isso como ato de adoração a Deus. Quando nós falamos sobre consagração, tem a ver com isso. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, de maneira viva, de maneira santa, santa aqui no sentido de separado, de uma dedicação exclusiva a Deus. E isso se torna agradável a Ele. A gente precisa entregar isso ao Senhor. E quando nós fazemos isso, o que Paulo fala é que nós estamos prestando o verdadeiro culto. O que vai ser trazido aqui como culto racional. A expressão aqui do culto racional, como nós vemos em português, tem a ver com aquilo que o homem dedica na totalidade
da sua vida. E não tem a ver com algo que é prestado para outro homem. Mas no Novo Testamento, esse termo, ele é específico para algo que é dedicado a Deus, ao culto que é prestado a Deus. E eu sei que muitas vezes nós nos preocupamos, né, com várias coisas. E talvez nós, até como líderes na igreja, a nossa preocupação seja ainda maior, com cada detalhe que vai acontecer quando estejamos aqui reunidos. O som, né? E é toda uma preocupação, a gente corre para que o microfone chegue nas mãos de quem vai fazer a mensagem musical, a gente se preocupa com a preparação da ordem de culto, que é algo que possa realmente gerar uma participação de todos, mas perceba que o que Paulo está falando aqui, que é o verdadeiro culto que agrada a Deus, não tem a ver necessariamente com algo litúrgico, embora é muito importante que a gente faça com excelência para Deus. E a gente está falando aqui sobre um culto público. Mas o que Paulo fala aqui, que o culto que realmente oferecemos a Deus, ele tem a ver com as nossas vidas. E ele não se restringe àquilo que você faz quando vem para a igreja. Não se restringe a esse templo. Ele tem a ver com aquilo que você faz, inclusive quando os outros irmãos não estão com você. Porque a gente prestar um culto ao Senhor, com as pessoas nos olhando e com as câmeras também nos captando, fica até mais fácil. Mas quando ninguém está nos vendo, quando estamos ali na nossa loja, no nosso trabalho, com as crianças, na faculdade, ali nós temos a grande missão de cumprir essa primeira dimensão do chamado, que é consagrar a nossa vida como um todo a Deus, e assim nós estaremos prestando a Ele um culto agradável, um culto a partir do nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A gente costuma dizer, eu vou à igreja adorar a Deus, cultuar a Deus. Mas pensando nisso aqui, eu penso que precisamos também dizer, olha, eu vou à loja cultuar a Deus, eu vou ao consultório cultuar a Deus, eu vou à minha faculdade cultuar a Deus. Olha, eu vou sair daqui e vou voltar para casa, encontrar com meu marido, esposa, filhos, e ali eu vou cultuar a Deus com a maneira como eu vou me portar, com a maneira como eu vou me oferecer em sacrifício a Deus, inclusive quando ninguém estiver olhando. Consagração é a primeira dimensão dentro desse chamado cristão. Mas eu percebo também a segunda dimensão, que é a dimensão da separação. E aí você vai ver no texto, quando Paulo fala, olha, não se amoldem, ou na versão um pouco mais anterior, não se conforme ao padrão deste mundo. E aqui é interessante a gente entender que se amoldar, se conformar, tem a ver, e eu sei que você já deve ter ouvido isso, com tomar a forma. Mas algo que me chama muita atenção são os dois verbos que aparecem aqui bem próximos. O se amoldar e o transformar-se. Tá? Porque esses dois verbos, a gente não consegue nem traduzi-lo exatamente no português por tão complexo que é o seu significado. Mas o termo que ele usa aqui, o sischematizaste, que daqui vem a palavra esquema, que possivelmente você já ouviu em português, mas aqui ele está falando sobre o esquema como algo que é exterior, a nossa forma exterior. Quando ele fala, olha, não se amoldem, ele está falando, não tomem a forma exterior. Aqui, se a gente parar para pensar, eu, por exemplo, quando tinha 10 anos, eu tinha uma determinada forma, um determinado esquema como criança. Hoje, aos 35, eu tenho um outro esquema. Uma pessoa com 20 tem um esquema, uma pessoa com 60 tem um outro esquema, uma outra forma exterior. Essa forma exterior, ela é mutável. Ela nos acompanha ao longo da vida e aí a gente vai mudando. Esse esquema é também usado, por exemplo, para roupa. Tá? Eu não sei onde é que você trabalha, mas, por exemplo, se você trabalha no hospital, possivelmente você tem um esquema para utilizar lá, uma forma de roupa para utilizar quando está no hospital, uma bata ou aquela roupa verde. E quando você vem para a igreja, você consegue usar um outro esquema, uma outra forma de se vestir. Quando Paulo fala para não se amoldar, para não tomar a forma, ele fala justamente isso, olha, não toma essa forma exterior.
tá? Não copie a forma que você está vendo à tua volta, mas se transforme. E aqui a ideia de se transformar também vem da palavra forma, mas é um outro tipo de forma. É o morfer, que tem a ver com a forma que é inalterável. Então, dentro daquele exemplo que eu estava falando sobre a forma que o nosso corpo tem ao longo da vida, uma jovem de 18 anos tem um esquema, né, uma forma externa. Aos 60, vai ter um esquema diferente daquele que ela tinha aos 18. Mas a sua morfê, a sua forma interna, ela continua a mesma, a não ser que ela se encontre com Cristo e tenha a sua morfê transformada. E ela passa a ter uma forma interna completamente diferente daquilo que ela tinha antes. E é isso que Paulo está convidando e rogando aos irmãos que possam fazer. Olha, ao invés de vocês estarem preocupados em copiar aquilo que está à volta de vocês, a tomarem a forma que é mutável, que se degenera e que não agrada a Deus, olhem, foquem e busquem mudar a forma de vocês internamente. Aqui é muito interessante porque essa palavra aqui, né, que a gente transliterou para o português como metamorfose, que vai dar a ideia do transformar, é a mesma palavra no grego utilizada lá no Novo Testamento no encontro de Jesus, quando acontece a transfiguração. Então, é a ideia também desse transfigurar. E aqui a gente precisa entender que não é uma mudança que acontece de fora para dentro. É uma mudança que acontece de dentro para fora. E não é uma mudança que é operada pelo ser humano. Eu posso até mudar meu esquema, cortando o meu cabelo, ou no meu caso, raspando até o cabelo, né? Eu posso mudar meu esquema tirando a barba ou deixando ela crescer. É uma mudança externa provocada por mim. O transformar-se aqui, essa metamorfose, ela envolve uma mudança de dentro para fora e que somente o Espírito Santo de Deus pode operar. É por isso que o chamado cristão, ele envolve essa dependência de Deus, essa caminhada com o Espírito Santo de Deus, como Paulo vai falar aos Gálatas, viver pelo Espírito, de maneira tal que essa transformação possa acontecer dentro da gente. O comentarista Barclay, ele fala algo bem interessante, fazendo também uma comparação entre esses dois verbos. Ele vai dizer, olha, é como se Paulo estivesse dizendo, não tentem amoldar a sua vida com todas as modas do mundo. Não sejam como um camaleão, que toma a cor do meio que o rodeia. Não sigam o mundo, não deixem que o mundo dite como vocês serão. E esse comentário aqui, ele é antigo, mas ele é completamente aplicável à nossa realidade hoje. E eu penso que as redes sociais, elas se tornam um desafio ainda maior para a gente, porque a gente vai vendo aquilo que está sendo publicado, aquilo que está sendo compartilhado nos stories, e a gente quer fazer igual. Tá? Nada contra usarmos os stories, né? Nem usarmos as ferramentas. Inclusive, usamos isso como igreja, para que a gente tenha engajamento, que é a expressão que a gente usa, e mais pessoas possam vir a Cristo. O grande problema aqui é quando o significado das nossas vidas, o sentido da nossa vida, a nossa consistência, até mesmo diante da nossa fé e daquilo que a gente busca viver, é baseada nessa experiência externa, onde a moda do mundo, aquilo que é dito, feito, cantado, vestido, passa a ser também buscado por nós. E nós vamos como camaleão, como o Barclay coloca aqui, tomando essa forma, tá? E nós nos confundimos com os outros. E aqui eu não estou falando só pela maneira de vestir, mas pela maneira de ser, pela maneira de falar. Essa forma que é tão externa e que não revela Cristo. E se não acontecer esse movimento de transformação interna, nós não viveremos de maneira santa, de maneira separada, né, para a exclusividade de Deus. E a gente deixa de cumprir esse chamado cristão, que mais do que apenas fazer algo para Deus, é ser aquilo que Deus nos preparou, ou Deus planejou que fôssemos. Nós temos aqui a dimensão da consagração, a dimensão da separação, mas eu vejo aqui também no texto a dimensão da transformação. Tá? E aí, conectado com essa palavra aqui do não se amoldeis, né, ou não se amolde, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, a gente vai perceber e entender
que a transformação da nossa morfê, né, dessa forma interna que o Espírito Santo age, só vai acontecer se eu renovar a minha mente. Ou seja, se eu renovar a minha maneira de pensar. Se eu começar a enxergar a realidade, a pensar de uma maneira diferente. E estudando sobre essa palavra me chamou muita atenção, porque o texto aqui fala sobre, no português, em renovar a mente. E a palavra renovação no grego é anakainosis. A gente tem duas palavras no grego para novo. Uma delas é o neo, que a gente tem a questão neotestamentária, né, o Novo Testamento. E a gente tem o kainos, que também significa novo. Qual a diferença de um para o outro? O neos tem a ver com algo mais cronológico. Então, por exemplo, o meu celular, ele não é neo, ele não é novo. Né? Eu acho que ele já deve ter uns 2 ou 3 anos. Tá? Mas quando eu paro para pensar na natureza humana, uma pessoa que se converte e passa a ser nova criatura em Cristo, essa pessoa tem um kainós, sabe? Uma novidade ali, um novo caráter, uma nova natureza que é construída. Independente da idade, ela não precisa ser neo, mas ela pode ser kainós diante daquilo que Deus produz na vida dela. E é isso que Paulo está nos chamando para fazer, a termos essa nova disposição mental. E aqui eu até trouxe detalhadamente a riqueza da mente no grego, do nous, que tem a ver com o meu modo de pensar, de julgar, de sentir, meus propósitos, meus desejos. Perceba que tudo isso precisa ser renovado. Então, se você já tomou a decisão de seguir a Jesus, já aceitou e recebeu esse chamado, mas não houve mudança na tua maneira de pensar, de sentir, de desejar, de ver as coisas à tua volta, então alguma coisa diferente precisa acontecer. Talvez a mentalidade ainda não foi renovada, mas a dimensão da transformação da mente precisa acontecer dentro desse chamado. E é muito interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 16, eu acho que você vai lembrar disso, Paulo ele vai dizer aos coríntios sobre nós termos a mente de Cristo. Né? Mente aqui é a mesma mente, o nous de Cristo. E essa mente que a gente precisa buscar, uma mente cristã, uma mente baseada no modelo do Cristo a quem servimos. E aí, pensando nisso, eu lembrei de um livro que ele não é novo, mas ele pode também ser ricamente desfrutado, usufruído e servir de enriquecimento para nós. É um livro do Harry Blamires, que é A Mente Cristã. Ele foi publicado em inglês, inclusive o Blamires é um teólogo inglês, ele foi publicado em 1963. Olha só o ano, tia Cláudia. 1963. Só que a gente tem publicações, inclusive, ele atualizado, novas versões em português, eu acho que a mais recente, em 2006. E aí, a Blamires, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que hoje, ele está falando na década de 60, tá? Mas serve para a gente de maneira extremamente atualizada. Hoje nós temos perdido, como igreja, a mente cristã, porque a gente tem aberto o espaço para uma mente secularizada. E ele fala que esse é o grande problema de como a igreja tem se perdido naquilo que é o seu chamado. Porque ao invés de a gente buscar essa renovação e cultivar essa mente cristã, a gente vai cada vez mais sendo levada por uma mente secular, por uma mente que distorce e vai na contramão daquilo que é a mente de Cristo. Ele não está falando, embora está falando porque eu estou lendo agora em 2023, mas ele escreve isso na década de 60. Mas é extremamente aplicável hoje. Perceba o quanto nós temos sofrido por essa mente cada vez mais secularizada. E eu acho que a preocupação maior, quanto nós cristãos temos também assumido essa postura mental secularizada. E ele vai trazer algo muito interessante já no final do seu livro, que são 6 marcas essenciais de uma mente cristã. E eu fiz questão de trazer para você aqui, porque nós estamos falando sobre transformação, renovação da mente. Ele vai dizer que uma mente cristã, ela precisa ser marcada primeiro por uma orientação sobrenatural. Ou seja, a perspectiva da eternidade precisa levar-nos a olhar para tudo à nossa volta como algo que não termina aqui,
mas que se estende para além desta vida. Se a gente olhar para as pessoas, para os nossos compromissos, para os nossos filhos, para o nosso relacionamento, a partir dessa orientação sobrenatural, a partir de uma perspectiva eterna, a gente passa a ter uma postura diferente diante do mundo. A gente corre tanto para não perder a hora, mas a gente para olhar a partir da perspectiva da eternidade, o que é a hora, a noite, 11 horas seguidas diante da eternidade. Então nós precisamos entender que para que a gente possa ter uma mente cristã, a gente precisa buscar essa orientação sobrenatural, não perder de vista a perspectiva do eterno. Blemers, ele vai colocar que há uma segunda característica, a consciência do mal. E aí veja que interessante, C.S. Lewis ele trabalha também sobre isso, e é essa ideia de que quanto mais a gente perde, tá, essa dimensão do mal realmente agindo no mundo, mais a gente se fragiliza e acaba sendo dominado por esse mal. E aqui eu falo mal numa perspectiva realmente espiritual, né? A gente vai secularizando e tirando o olhar espiritual para a nossa vida, para as coisas à nossa volta, e a gente vai sendo levado. E a gente vai considerando normal o fazer, o ir, o estar, o beber, o vestir, e a gente esquece que há uma dimensão sim do mal, que busca nos afastar de Deus, inclusive nas escolhas que nós fazemos. E Blemers ele vai falar que uma mente cristã, ela tem essa consciência do mal, que age à nossa volta, querendo nos tragar, como diz o texto bíblico, e por isso que eu preciso me fortalecer no espírito, para que eu não venha a ceder a este mal. Então, toda vez que eu consigo ter essa percepção aguçada e sensível do poder e da expansão do mal, eu consigo me fortalecer mais em Cristo e na minha espiritualidade, na minha relação com Ele. Uma terceira marca que ele traz é o conceito de verdade. E eu penso que hoje nós vivemos cada vez mais uma crise acerca da verdade. Até porque o que é pregado é que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a gente precisa respeitar essas verdades. A gente relativizou isso. E ele já caracterizava isso como a mente secularizada. E ele vai dizer que a gente precisa, como a mente cristã, entender que a verdade é algo, e aí veja aí no seu material, transcendente. A verdade é algo absoluto, transcendente porque vai para além da gente. É absoluto, é algo revelado. Então a verdade, ela é concreta, ela é isso daqui. E a verdade, ela tem um caráter autoritativo. Não é uma questão de escolha pessoal. Não tem a ver com eu decidir se eu acolho aquilo como verdade, não. A verdade simplesmente é. E se eu não acolho, eu simplesmente estou em desobediência. Tá? E essa compreensão, esse conceito de verdade precisa estar presente na nossa vida, na nossa mente, para que a gente possa desenvolver essa mente cristã. Ele vai trazer 3 outros conceitos, que é o conceito de aceitação da autoridade, e eu vejo aqui também uma outra crise nos nossos tempos, uma crise acerca dessa figura de autoridade, a começar de dentro de casa. E a gente às vezes já não sabe mais se a autoridade é a criança que determina o que quer que os pais façam, ou se a autoridade está na figura dos pais. Tá? E aqui o Blemers ele vai colocar que, olhando para Cristo e a sua referência inclusive de paternidade, a gente vai ver que amor e autoridade podem e precisam coexistir. Então eu posso, inclusive como pai, exercer amor e ao mesmo tempo autoridade. Isso não tem a ver com a questão de escolha, mas tem a ver com a questão de obediência. E ele disse que se a gente consegue olhar para o mundo à nossa volta com essa compreensão firme, a gente consegue também fazer diferença no mundo através dessa mentalidade cristã. E aí os outros 2 últimos que ele vai trazer é o interesse pelo ser humano, e ele vai lembrar, inclusive, que Deus, ele toma a forma humana, tá? E aqui o interesse pelo ser humano não tem a ver com a perspectiva humanista da realidade, colocando o homem no centro. Quando ele fala o interesse pelo ser humano aqui, ele está falando, olha, muito mais do que as coisas, tá? Muito mais do que as tarefas. O ser humano precisa ser prioridade. A gente precisa cumprir algumas metas,
tá? A gente precisa, de alguma forma, colocar a casa em ordem, tá? Mas o meu filho, o ser humano, ele precisa vir antes, inclusive, desse meu senso de obrigação, de compromisso. Então, o interesse pelo ser humano, ele precisa também ser uma característica da mente cristã. E ele vai trazer, por último, a estrutura sacramental, que para a gente é um pouco estranho, né? Porque ele é anglicano, e a questão do sacramento faz parte da realidade doutrinária ali anglicana, mas eu acho muito interessante porque ele traz um resgate, tá, de alguns rituais e da visão do sagrado naquilo que a gente faz no dia a dia. É isso que ele chama de estrutura sacramental. Tanto que ele vai falar, olha, a gente precisa resgatar o valor do casamento, o valor da família, dos ritos religiosos, né? De algumas atividades que a gente faz, de alguns compromissos que a gente tem e que por muitos anos, séculos, foi muito valorizado pela igreja e hoje a mente secularizada acaba relativizando isso e tirando o seu valor. E a mente cristã ela é marcada por isso também. E aí nós precisamos nos inspirar nisso e buscar em Cristo, buscar no Espírito Santo de Deus esse trabalhar para que a nossa mente seja renovada e a gente possa também caminhar com essas marcas. E Paulo fecha o seu texto dizendo que uma vez que a gente vive essas 3 dimensões do chamado, uma vez que a gente coloca tudo isso em prática, ele vai dizer que a gente se torna então apto. É possível então a gente experimentar a vontade de Deus, apreciar essa vontade de Deus, comprovar a vontade de Deus na nossa vida. Ele faz questão de dizer que a vontade de Deus ela é boa, e aqui a ideia do boa, ela é algo que é honrado, ela é agradável a Deus. Isso aqui é algo muito interessante, porque a gente às vezes busca muito conformar a vontade de Deus à nossa, e a gente quer fazer algo que seja agradável a mim, e o agradável aqui é a Deus, e ela é perfeita. E ela é perfeita em que sentido? A palavra perfeição aqui tem a ver com finalidade, com propósito. Então, a vontade de Deus, ela nos leva a alcançar o nosso propósito. O propósito para o qual Deus nos criou. E você sabe qual é o propósito que Deus nos criou? 1 Coríntios 10, 31. Glorificar a Deus em tudo aquilo que venhamos a fazer. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, né, façam tudo para a glória de Deus. Consagração, separação, transformação para experimentarmos a vontade de Deus e glorificarmos aquele que nos chamou.